curiosidade sobre a pera. São citados 3 centros de origem da pereira. 1. O centro da China, onde crescem as espécies Pirspirifolha, P. usurensis, P. britschneideri. 2. O centro da Ásia Central, que abarca o noroeste da Índia, o Afeganistão, o Tajiquistão, o Uzbequistão e o oeste de Tianshan, China, onde existe a P. communis. E 3. O centro do Oriente Médio, que abrange as montanhas do Cáucaso e a Ásia Menor, onde também cresce a P. communis. O centro do Oriente Médio é considerado de importância especial, porque se acredita que dali se originaram as formas domesticadas de P. communis. O centro da Ásia Central é considerado de diversidade secundária, onde P. communis se hibridizou com P. heteropila, P. boisseriana e P. korskinski. Como ocorreu a disseminação da pereira pelo mundo? Com base em estudos bioquímicos, verificou-se que todas as espécies de perus são derivadas de uma única espécie ancestral. Dos locais de origem, a pereira disseminou-se para o centro, o sul e o norte da China, e também para o Japão, a Coreia, a Índia, a Europa, o oeste da Ásia, o norte da África e o Oriente. Quais são as espécies de pereira mais cultivadas no mundo? Na Europa, na América do Norte, na América do Sul, na África e na Austrália, a pera europeia, P. communis, é a principal espécie cultivada. No sul e no centro da China, no Japão e na Coreia, destaca-se a pera asiática, P. pirifolha, também chamada de pera oriental, pera chinesa, pera japonesa ou pera maçã. Quando a pereira foi introduzida no Brasil? Não há relatos na literatura sobre a introdução da pereira no Brasil. Pode-se inferir, no entanto, que ela foi introduzida pelos colonizadores europeus, a exemplo do ocorrido com outras frutíferas de clima temperado, como a macieira, o pessegueiro e a videira. Como foi a evolução da cultura no Brasil? A pereira é cultivada no Brasil desde os tempos coloniais. Em São Paulo, ela era cultivada ao lado do marmeleiro, principalmente por meio de variedades rústicas, de baixa exigência em frio hibernal. Nesse estado, o apogeu da cultura se deu na década de 1930, especialmente nos municípios de São Roque, Guarulhos, São Paulo, São Bernardo, Itu, Atibaia, Bragança Paulista e Campos do Jordão. Depois desse período de crescimento, a cultura entrou em decadência. A partir das décadas de 1940 e 1950, fruticultores japoneses introduziram, em São Paulo e no Paraná, variedades orientais de pera. Qual é a região brasileira mais indicada para o cultivo da pereira? A região sul do Brasil tem grande potencial para o cultivo de frutíferas de clima temperado, entre as quais se destacam a macieira, a videira, o pessegueiro, a ameixeira, a pereira e o caquizeiro. O êxito na produção de frutas temperadas nessa região atesta as condições climáticas e de estrutura fundiária peculiares dessa zona agroecológica. Em outras regiões do país, especialmente na região sudeste, podem ser cultivadas variedades de pereira com baixa exigência em horas de frio durante o período hibernal. Onde é produzida pera de qualidade no Brasil? A produção de pera europeia, de alta qualidade, está concentrada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A da pera chinesa, CV. E ali, no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo. A produção da pera japonesa está localizada em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e em Minas Gerais. Quais são os principais tipos de pera produzidos no Brasil? No Brasil, são produzidos comercialmente 3 tipos de pera: peras europeias, peras asiáticas e peras híbridas. Qual é a época de produção de pera no sul do Brasil? A pera é produzida durante os meses de verão, ou seja, de dezembro a março. Variações podem ocorrer em decorrência da variedade, de local de cultivo e das condições meteorológicas de cada safra. É possível produzir pera em outras regiões do Brasil? A pereira é uma típica frutífera de clima temperado, que exige frio durante o período hibernal. Por isso, ela é cultivada especialmente em regiões que apresentam invernos rigorosos. No entanto, como há espécies e cultivares menos exigentes em frio, durante o período de dormência ela pode ser cultivada em regiões de clima mais ameno. Qual é a importância econômica da cultura da pereira para o Brasil atualmente?
A pera é a terceira fruta de clima temperado mais consumida e a de maior importação in natura. O mercado interno vem apresentando uma notável expansão do consumo dessa fruta nos últimos anos, mas, ao contrário do que ocorreu com as demais espécies do grupo, como a maçã e frutas de caroço em geral, não se verificou, com essa fruta, uma correspondente resposta na produção. Apesar disso, o cultivo de pera surge como alternativa consistente para a diversificação da fruticultura de clima temperado na região subtropical do Brasil, principalmente onde a macieira é explorada com sucesso. Porque o Brasil é um grande importador de peras e as condições da região sul são favoráveis ao cultivo da pereira. Porque a produção brasileira é pequena, irregular e não possui a qualidade das peras importadas, principalmente as produzidas na Argentina, o que reduz sua competitividade e, por consequência, os investimentos na cultura. Porque a pereira não apresentou o mesmo desenvolvimento experimentado pelas demais frutas de clima temperado. A pereira é a única frutífera relevante de clima temperado cuja área de plantio ainda não está plenamente desenvolvida no Brasil. É também uma das espécies menos estudadas no país. Essa estagnação ou pouca importância se deve às baixas produtividade e qualidade dos frutos obtidos até o momento, especialmente em razão da falta de cultivares com frutos de alta qualidade e que sejam bem adaptadas às condições brasileiras. Qual é o tipo de pera preferido pelo consumidor brasileiro? O consumidor brasileiro aceita bem os três tipos de pera encontrados no mercado, ou seja, a pera europeia, a pera asiática e as peras híbridas. Nos mercados, como escolher uma pera de qualidade? Devem ser escolhidas as frutas que apresentam polpa firme e cor da casca característica da cultivar. Deve-se evitar comprar frutas com as seguintes características: excessivamente duras, pois podem não estar maduras, com sinais escuros na casca, sinal de oxidação, que evidenciam danos provocados por batidas, e com coloração opaca, o que pode indicar frutas colhidas há muito tempo e que já passaram por longo período de armazenamento ou exposição no ponto de venda. Qual é a melhor época para comprar peras de qualidade? Assim como é sugerido para todas as frutas, a melhor época de aquisição de pera é na safra. Nessa época, as frutas foram colhidas há pouco tempo e, de um modo geral, apresentam melhores características nutritivas. Além disso, no período de safra, quando há maior oferta, os preços das frutas são mais acessíveis do que em outras épocas. As peras europeias são mais caras do que as demais. Por quê? Sim. De um modo geral, as peras europeias, por apresentarem melhor qualidade e por serem, em geral, importadas, são mais caras do que as peras asiáticas e as peras híbridas. A pera é considerada uma fruta excessivamente calórica? Não. A pera é considerada uma fruta de baixo valor calórico. O consumo de 100 gramas da fruta fornece aproximadamente 50 calorias, valor semelhante ao fornecido por 100 gramas de maçã, de abacaxi, de goiabá, de kiwi e de manga. Quais são as principais propriedades nutritivas da pera? A pera é considerada uma boa fonte de sais minerais, ferro, enxofre, silício, potássio, fósforo, cálcio e magnésio, e vitaminas A, C e do complexo B. Ela também possui fibras e flavonoides, principalmente na casca. Quais são as principais propriedades medicinais da pera? A pera é um alimento de fácil absorção pelo organismo. Ela ativa a circulação, reduz a pressão arterial e, por possuir quantidade razoável de fibras, é excelente contra a prisão de ventre e a inflamação do intestino e da bexiga.